Fala pessoal, tudo bem? Bom, tô gravando esse vídeo aqui para fazer um fechamento de alguns questionamentos que eu fiz lá no meu grupo de emagrecimento que eu tenho pelo WhatsApp, tá? Então, para quem ainda não viu ou para quem não sabe, eu tenho um grupo de WhatsApp falando sobre emagrecimento e toda semana, né, na verdade quase praticamente todos os dias, eu coloco algumas questões para o grupo poder discutir, para cada um pensar um pouquinho em si mesmo, né, sobre o que está fazendo, o que poderia melhorar, como se imagina daqui a algum tempo. Então é sempre uma reflexão para a galera poder mudar um pouquinho a cabeça. Como eu fiz na primeira live, falando sobre alguns aspectos sobre o emagrecimento, e uma delas é a mudança de comportamento, que é a mudança de cabeça. Então, a princípio, eu tenho trabalhado bastante com o pessoal lá do grupo sobre isso. E, claro, eu iniciei na semana passada com eles um desafio, que é o desafio do agachamento. E agora, essa semana, vou iniciar um outro desafio, só que aí não é com atividade física, mas é com a reeducação alimentar deles. E se você quiser participar, o link vai estar aqui embaixo na descrição, tá bom? Se não, só deixar no comentário aqui eu quero, que eu te chamo e te envio o link também, se caso você não estiver conseguindo acessar, tá bom? E só para poder resumir, na semana passada na live eu falei um pouquinho sobre o que é emagrecimento, falei sobre alguns aspectos sobre como mensurar o emagrecimento, o que é importante você prestar atenção, se a balança realmente é um fator importante para você poder mensurar se você está gordo ou não, como é feito pela Organização Mundial da Saúde essa mensuração através do IMC. Então eu ensinei como fazer esse cálculo também para você ter um parâmetro se você está dentro do normal, com excesso de peso ou com sobrepeso. Falei também sobre alguns dados de como está a realidade do Brasil com relação à obesidade e ao sobrepeso. E falei um pouquinho sobre a prescrição que o American College, né, recomenda pra gente como profissional de educação física para pessoas com sobrepeso e obesidade. Então foi mais ou menos isso o que eu falei na live anterior. Esse vídeo de hoje eu vou falar sobre outros aspectos. Eu vou falar sobre a obesidade, se ela é uma doença ou não, que até a gente discutiu isso lá no grupo. Vou falar sobre alguns benefícios de se é bom ou não ter uma rotina, para que isso auxilia. E vou falar também sobre se é fácil ter, se não é. E além da parte de reeducação alimentar e atividade física, o que pode ser feito para poder ter esse emagrecimento. Tá? Então, para começar, eu vou começar falando um pouquinho sobre a obesidade e o excesso de peso, se eles podem ser classificados ou não como uma doença, tá bom? E já vou começar logo com um dado. Respondendo a pergunta, sim, a obesidade ela pode ser classificada como uma doença. Desde 2013, o American Medical Association classificou a obesidade como uma doença crônica, e também já consta dentro do Código de Doenças, que é o CID, né, que é o mundial, que é o CID-10. Para quem não sabe, doença crônica é uma doença que não tem cura, mas ela pode ser controlada. E a obesidade, ela se classifica nisso porque tem alguns aspectos que acaba acontecendo. Por exemplo, quando você é obeso, você não é só obeso, você não tem só o acúmulo de gordura, não tem só aquele processo de acúmulo de gordura por comer mais. A obesidade ela é algo de N fatores, né? É multifatorial que acontece. E já alguns estudos hoje eles apontam que a obesidade hoje ela está com relação ao conhecimento das pessoas, porque muita gente não tem até conhecem um pouco, mas não sabe como aplicar, não conseguem aplicar. Então, e muita gente mesmo não conhece. Se você parar
para poder pensar, isso um pouquinho antes, né? Antigamente se falava que comer demais, ter bastante comida, era questão de fartura, era você ter prosperidade. Então, quanto mais comida você tivesse, quanto mais você comesse, mais prósperos e mais fartura você tinha. Então, isso é algo cultural também. Além do mais, nos dias de hoje, a obesidade ela vem aumentando porque tem muito mais consumo de produtos industrializados ou multiprocessados. Um exemplo, salsicha é o alimento, hambúrguer que a gente compra no mercado é um produto multiprocessado, calabresa, bacon, tudo isso ele é multiprocessado. Então, se você vê que aquilo passa por vários processos até chegar naquele produto final, ele é um produto ultraprocessado e vai te auxiliar muito para você ficar um pouquinho acima do peso ou muito acima do peso, dependendo da quantidade que você come, tá bom? E em contrapartida, os produtos orgânicos, eles tem gente que não compra por alguns fatores. Os dois principais. O primeiro, porque eles são muito mais caros, porque não passa por todo o processo de poder adubar. Ele passa por um processo de adubagem, só que ele não passa por um processo químico, então não tem aqueles fertilizantes para poder parar as pragas e tudo mais. É tudo feito através da fertilização do solo. E porque na grande maioria das vezes, se você comparar um produto orgânico com um produto que teve todo o processo, um tratamento químico para isso, eles são completamente diferentes. Principalmente tamanho, às vezes o orgânico não é tão suculento, visível ao olho. Por exemplo, um morango orgânico ele pode ser desse tamanho, bem pequenininho. Já o outro morango, ele já é um pouquinho maior, então já é muito melhor. Então as pessoas preferem o maior do que o orgânico, justamente por todo o processo que acontece. E, claro, questão de o custo, acho que é o que mais incomoda, né, o que mais prejudica as pessoas a terem esse hábito de consumir produtos mais orgânicos, produtos mais naturais. Mas é um ponto a poder se pensar. E recentemente, né, saiu um estudo que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, divulgou que cerca de 2,6 milhões de pessoas ficam doentes causadas pela obesidade. Ou seja, a obesidade ela já é uma doença, porém ela também causa ou desencadeia outras doenças, como por exemplo, diabetes, asma, hipertensão arterial, né, que é conhecida como pressão alta, insuficiência cardíaca. Que a insuficiência cardíaca é só um aumento do tamanho do coração. Então o coração ele acaba crescendo, tá bom? E você tem que tratar. Você acaba tratando. Então, consecutivamente, você reduzindo o seu peso, né, diminuindo a obesidade, você também diminui o risco de outras doenças. Então, a chance de você contrair outras doenças é muito menor. No entanto, nós da educação física, antigamente a gente utilizava a relação cintura-quadril para saber o percentual de chances ou alguns riscos aumentados ou não de você contrair ou desenvolver outras doenças cardiorrespiratórias e tudo mais. Hoje a gente utiliza mais só a medida da circunferência da cintura, porque é onde tem o armazenamento de gordura abdominal. Então a gente tem um parâmetro e para cada 1 centímetro a mais desse parâmetro aumenta em 3% a chance de você ter uma outra doença. E um processo que é difícil de poder acontecer, que para cada 1 quilo perdido, você precisa de 1 mês para o seu corpo se adaptar. Então esse também pode ser um dos problemas que acaba acontecendo, que as pessoas falam: eu não consigo emagrecer. Eu emagreci, mas já ganhei tudo de novo. E esse é um problema um pouquinho mais
complicado, porque você tem que manter aquele peso, você tem que conseguir reeducar a sua alimentação, justamente para você conseguir manter. Então, para cada 1 quilo perdido, você precisa de 1 mês para que seu corpo se adapte e entenda que você não precisa mais de ingerir aquela quantidade de alimentos. Então, por isso que a alimentação e a atividade física, elas precisam andar sempre juntas. Porém, não é só da alimentação e da atividade física que acaba acontecendo. A gente acaba entrando aí na segunda pergunta, né, que é: você está insatisfeito com o seu corpo? E quer mudanças? Além da reeducação alimentar e atividade física, o que tem feito para mudar isso? Aí, para você ver a resposta e a continuidade, vê esse mesmo vídeo na parte 2, tá bom? Aí você vai ver as outras 2 questões.